Olá, seja bem-vindo ao canal Leorar Parto em Casa. Hoje vou contar para vocês as minhas 3 histórias de amamentação e o que elas me ensinaram. Roda a vinheta. Então, esses dias eu coloquei no story do nosso Instagram perguntando se vocês queriam saber sobre a minha história de amamentação, que na verdade foram 3, né? E foram muito desafiadoras, cada uma na sua peculiaridade ali, né? E é uma realidade, na verdade as minhas experiências, elas refletem uma realidade de que a amamentação, assim como o parto, assim como parir no Brasil, é o simples, que não é fácil, né? Então a gente costuma falar assim que quando você olha para a fisiologia do parto, para a fisiologia da amamentação, a gente pode achar até que é simples, né? Nossa, é algo tão natural, Deus fez perfeito. Mas eu costumo falar que se não fosse tão difícil, o Brasil não seria campeão de cesárea e o índice, né, das crianças a amamentar não passaria ali do primeiro mês, né? Então, quantas crianças que chegam até... que não completam os 6 meses de amamentação exclusiva, porque realmente não tem esse apoio, né? É o famoso simples, que não é fácil mesmo, né? Pode parecer simples, mas não é fácil, é muito difícil, né? Então a gente pode começar pela história do meu parto. Então, na verdade, meu primeiro parto foi um parto decorrente de um trabalho de parto prematuro. Então eu estava naquela correria da minha vida, né? Fazia mestrado na época, fazia a prática da pós-graduação, era muito corrido. Eu trabalhava numa unidade de saúde da família que era 100 quilômetros de onde é minha cidade, lá no interior, então assim, era muito, muito corrido. E eu vivia correndo. Eu acho que também essa foi uma das causas, sei lá, né, que aconteceu o parto prematuro. E, enfim, só resumindo, tem o vídeo no YouTube, no canal da Elis, mas eu estava um dia lá na faculdade e aí, de repente, eu senti, né, escorrendo um líquido. Eu achei que era muco. E aí, depois eu comentei com as minhas parteiras e elas disseram: não, Laura, tem cheiro de líquido amniótico e, assim, sai muito, é o líquido amniótico. Eu estava com 32 semanas e 5 dias. Então, assim, foi uma surpresa muito grande, né? Mas, enfim, eu esperei entrar em trabalho de parto, esperei 6 dias, porque eu acreditava e acredito ainda que foi a melhor escolha, o melhor tipo de parto para mim. E aí, esperei todo esse tempo, entrei em trabalho de parto. O parto da Jacinta, que foi o meu primeiro parto, foi com 33 semanas e 3 dias. Foi um parto natural, com muito cuidado, secado de muito carinho. E aí eu fiz até uma promessa para Nossa Senhora de Fátima, né, que se ela nascesse bem, porque assim, ela não tinha nenhuma roupa pronta, nenhuma roupa lavada. O que a gente tinha não tinha o tamanho de um pré-termo, né, que tem aquelas roupas de prematurinha. E eu lembro que quando eu estava arrumando as coisas para ir para o hospital, porque eu fiquei a maior parte do trabalho de parto em casa, eu estava arrumando as coisas e aí eu disse assim para as meninas: ah, o que eu levo de roupa? Aí as meninas se olharam assim: ah, Laura, leva sua fraldinha, porque a chance dela ficar na UTI é grande. Então aquilo ali já foi me preparando de certa forma, né? O trabalho de parto foi um pouco tenso, mas enfim. Eu pari, a Jacinta nasceu com Apgar 9, 10, perfeita, chorando, com um tônus muscular maravilhoso. Foi assim um pato e tanto. Eu até vou colocar esse vídeo aqui, que eu acho que vai ser muito bacana para vocês verem. Eu ainda novinha. E aí foi muito gostoso. E ela logo veio pro meu peito, ficou no meu colo o tempo todo. E isso é algo importante. Já deixo aqui que é algo que eu aprendi, né, com todos os meus partos. E vejo com o parto de outras mulheres também a importância da hora dourada, a importância do contato pele a pele, da criança se descobrir e mamar na primeira hora de vida. Por quê? Quando a criança mama na primeira hora de vida, ela já grava na cabecinha dela o reflexo, como é mamar. Aquela primeira impressão, aquela primeira experiência fica gravada na mente dela, na cabeça dela. E aí facilita todas as outras mamadas, né? E assim, foi uma mamada, não foi uma mamada assim, uau, perfeita, mas deu pro gasto, né?
ela estava ainda num período de atividade. E aí depois ela nasceu com 1,9 kg. E a Jacinta ela não tinha o desenvolvimento muscular, neurológico de um bebê de termo, de 9 meses. Então, assim, ela não sugava, gente. A Jacinta não sugava. Bem dizer que eu dava uma mamar na boca dela. E aí, no outro dia, a gente teve alta, né? A pediatra nos conhece um monte, acredita um monte, e sabia que eu trabalho com isso, que eu tenho uma rede de apoio muito importante. Falou, Laura, pode ir pra casa, eu sei que você vai dar conta de acompanhar. Então, assim, foi um puerpério powerpério, né? Foi bem difícil. Teve muito baby blues, assim, foi bem complicado, mas isso aí dá pra fazer sei lá, uma maratona de live só falando dos puerpérios. Mas foi um puerpério bem difícil, principalmente porque olha como que era a rotina da mamada. Eu tinha que dar mamar pra ela de 3 em 3 horas, porque ela é uma prematura, diferente de uma bebê de 9 meses. Só que ela amava dormir, porque ela é uma prematura, né? Ela amava dormir, tinha que acordar ela. Então, assim, eu acordava de 3 em 3 horas, tinha que acordar, mas eu acordava antes. Por quê? Porque eu tinha que ordenhar um pouco de leite para dar para ela na colherinha ou no copinho, para ela se animar, para não deixar a glicose dela baixa. Então, assim, gente, foi muito difícil, porque daí eu aprendi a ordenhar manualmente e nem pensei em bomba elétrica. Eu ordenhava, eu pegava 5, 10, 15 ml e dava para ela. E colocava ela no peito, só que ela não sugava, ela não tinha aquela vontade de sugar, né? Então, foi um pouco difícil. E vou dizer para vocês, sabe quando que a Jacinta começou a mamar verdadeiramente, sugar, que nem um bebê de termo? Com 4 meses. Até lá eu ordenhava e dava. E assim, foi tão difícil, porque imagina o meu cansaço. Eu acordava de 2 em 2 horas, né, para dar de mamar. Então, assim, né, a questão de estar trabalhando, de correr com a vida e de repente parar tudo e ter que cuidar de um bebê. Então, assim, foi muito complicado. Ela perdeu bastante peso, ela ficou com 1,670. E eu me lembro do dia que eu cheguei pra pediatra, já no meu estresse, assim, que a gente ia semanalmente nela. Um beijo, Helenisa, que é a nossa pediatra do coração. Gente, ela é demais. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei assim, Lenisa, eu acho que eu não vou dar conta, né, e tal. E meio que dei uma dica, assim, pra ela dar um não, né. Aí ela falou, Laura, a Jacinta não tem problema intestinal, a Jacinta não tem problema respiratório, a Jacinta não tem refluxo, ela só não tá crescendo, ela só não tá engodando do jeito que você espera. Entenda uma coisa, põe na sua cabeça que ela vai ter um padrão diferente de todas as outras crianças porque ela é prematura. E o dia que ela não ser mais prematura, eu vou te avisar. Pode ficar tranquilo, um dia ela vai sair disso. E aquilo ali ficou na minha cabeça. Falei, tá bom, seguimos o baile, né? Seguimos o plano. E aí eu continuei dando de mamar, e depois ela já foi pegando bem, com 4 ou 5, mas a Jacinta sempre foi mais pequenininha. Né? Então, quando a Jacinta tinha 1 ano e 3 meses, eu engravidei da Lúcia. Né? Eu vou falar pra vocês, porque assim, tem 5 anos que eu amamento direto. Então, a história de uma entra dentro da outra, assim. Então, o que eu aprendi da história da Jacinta, né? Além daquilo que eu já falei da primeira hora. A importância de você ter paciência, rede de apoio, de entender de que o seu mamar, o seu leite, sua vida, sua história de amamentação é diferente da outra pessoa. A tua filha é diferente. Me machucava muito quando eu saía nos lugares e via bebês da mesma idade da Jacinta que eram maiores, eram mais gordinhos. Isso me deixava muito frustrada. Aí eu fui vendo que não, a Jacinta é única, ela é minha filha, né? Então, assim, essa comparação, a comparação é ladrão da felicidade, né? O que a gente costuma falar. E é mesmo. Então, não se comparar, ter essa rede de apoio e tentar, assim, eu coloquei aquilo na minha cabeça e fui até o fim, porque eu sabia que traria muitas coisas boas para minha filha, muitos benefícios, né? E realmente, o arcabouço ali de bactérias, de açúcar que nutre as bactérias, de anticorpos, de vitaminas, de proteínas, de tudo que o bebê precisa, foi tão importante para a saúde dela. E aí, com 1 ano e 3 meses da Jacinta, eu engravidei da Lúcia e continuei amamentando ela durante a gestação todinha da Lúcia. Meu leite diminuiu um pouquinho, ele ficou parecendo um colostro.
ela continuou mamando da mesma forma, porque a gente tinha uma relação de apego muito forte. Ela mamou no trabalho de parto, a Jacinta, e eu sentia contrações muito fortes no momento do trabalho de parto, porque a gente sabe que os receptores da ocitocina estão muito sensíveis, então quando você libera mais ocitocina, aquilo ali é muito forte. Tem no vídeo também, que tá aqui no nosso IGTV, o parto dela, tem ela mamando no trabalho de parto. E aí eu amamentei as duas, né, minha amamentação em tandem por 3 meses. Então, assim, foi muito difícil. E o que eu aprendi na amamentação da Lúcia foi muito tranquilo, gente. Eu segui amamentando, né? Foi bem tranquilo. A Jacinta tinha 2 anos e 4 meses quando ela terminou de mamar. Desmamei a Jacinta. Mas enquanto eu tava mamando as duas, o meu leite não desceu. Eu não tinha experiência de leite descendo porque aquela pojadura, aquele peito cheio, porque a Jacinta não mamava muito, né? Então, da primeira vez eu não tive isso. Não tive o peito cheio, porque eu não produzia muito. Eu tinha a sensação de que eu não produzia muito, mas eu seguia firme. E da vez da Lúcia, eu não senti descer, meu peito ficava murcho, bem murcho. Eu falava, nossa. Aí um dia eu conversei com uma consultora de amamentação, ela me disse, Laura, fica tranquila, o peito não é estoque, o peito é fábrica. Você amamenta 2 crianças, é claro que teu peito não vai ficar cheio. E assim, o primeiro cocô da Lúcia foi mecônio, o terceiro já foi leite maduro. Cocô de leite maduro, mais claro, sabe? Mais verde claro. Então assim, ela bombou, ela ficou assim muito gordinha, porque ela já mamava um leite já forte, né? Um leite, vamos dizer assim, posterior. Então, acabava que nossa, gente, aí eu ia sair para algum lugar, para o shopping, para uma festa, qualquer lugar. Eu ficava o dia inteiro dando mamar. E aí, veja só, eu percebi que eu tinha que interromper a mamada da Jacinta, porque ela já comia bem, ela já tinha 2 anos e 4 meses, ela já mamava mais por carinho do que outra coisa. E ela começou, depois que, né, a gente normalizou ali a demanda das duas, a fazer refeição com o peito. E aí foi um momento de, não, peraí, eu não quero mais, eu não tô me sentindo bem, isso tá me privando de bastante coisas, então eu não acho mais necessário. Foi quando eu fui vendo que era uma necessidade mais emocional que nutritiva. Então, eu brincava, dava carinho, em vez de dar mamar. Eu oferecia coisas que ela gostava, tipo no copinho com suco com gelo que ela gostava. E foi assim. E aí eu continuei amamentando só a Lúcia. E com 1 ano da Lúcia, eu engravidei da Tereza. A Lúcia nunca foi muito apaixonada por peito. Aí um dia eu descobri a gravidez, também diminuiu o leite, e com 1 ano e 3 meses ela já não foi querendo mais. Eu trabalhava, quando eu chegava do trabalho, eu dava 1, 2 vezes mamar, ela já não quis mais e foi parando, né? Então, assim, então eu fiquei esse tempo da gravidez da Lúcia toda sem dar mamar, né? Fiquei normal, mas o meu peito saía bastante leite. E aí, quando a Tereza nasceu, parecia que era a primeira vez, assim, que eu tinha dado mamar, né? Eu comecei a dar mamar pra ela e nos primeiros dias já começou a fazer fissura. E assim, inacreditável, uma mulher que já teve 2 bebês ter fissura no terceiro. Então fez aquela fissura típica, assim, no meio do mamilo, sabe? E aquilo doía, e aquelas contrações que vinham quando ela mamava. Então, assim, a primeira semana foi bem difícil. Teve a pojadura, o peito ficou duro e foi aquela loucura. Então, assim, eu racionalmente deixei o peito abafando, não, o peito respirando, né? Colocava ela numa posição para mamar de bola de futebol invertida. Eu sei, o Jack Newman me ensinou isso, que os bebês adoram leite. Então, quanto mais você proporcionar para eles uma maior quantidade de leite, eles vão gostar mais. E a gente sabe que a lógica da amamentação é quanto mais sugar, mais leite tem. Então, eu queria proporcionar isso para ela e eu percebi instintivamente que ela conseguia a fazer uma boquinha, uma pega maior quando eu colocava ela bola de futebol invertida. Então, até minha esposa dizia, nossa, mas você vai amamentar a vida toda assim? Eu disse, não. Por enquanto é provisório e ela vai conseguir pegar bem. Porque quando eu dava de mamar pra ela tradicional, ela pegava só um pouquinho do bico, sabe?
Então a gente foi assim, e logo com essa posição, com o peito, né, tomando ar e passando o leite do peito mesmo, ele foi voltando, ajustando a pega, ele foi voltando àquela fissura e seguimos o baile e amamenta a Tereza até hoje, né, que ela vai fazer 1 aninho semana que vem. Então é isso, assim, eu aprendi também com a Lúcia e a Tereza, mais com a Tereza, assim, de ter uma maternidade mais instintiva, de confiar mais em mim, né? Então, assim, eu não precisei de ninguém para me avisar como que eu tinha que fazer, como no primeiro. Na primeira gestação, gente, eu não sabia limpar nem um umbigo de bebê, na hora que eu já era enfermeira parteira, né? E aí, da Tereza, eu já fui muito mais instintiva, eu até comento com as pessoas, né? Com algumas das minhas gestantes que eu atendo presencialmente. Quando eu pego a Tereza, eu abraço ela, eu já sei o que ela está sentindo, se ela sente fome, se ela sente frio, se ela está com vontade de carinho. Então, assim, instintivamente eu sabia que não, eu usando essa técnica, usando assim, eu acho que assim ela gosta mais. Eu consegui fazer com que essa amamentação fosse bem sucedida e não desse, sei lá, uma mastite, não piorasse a amamentação, enfim. Mas cada mulher vai ter a sua história de amamentação é única. Me perguntaram quando eu fiz essa série de posts sobre amamentação qual que é o melhor preparo. Então, o Ministério da Saúde tinha várias recomendações nos manuais. Passar bucha, tomar sol, não tem mais nada disso. O melhor preparo que você tem que fazer, assim como o parto, né? Mas de uma forma bem mais teórica ainda na gestação, é estudar, é ter essa informação, é ter uma rede de apoio, né? E assim, se precisar de ajuda, gente, sem brincadeira, contrate uma consultora em amamentação ou uma enfermeira que tenha, né? Às vezes a sua cidade não tem uma consultora, mas tem uma enfermeira. Mas gente que vai te apoiar, que vai te ensinar técnicas, porque é simples, mas não é fácil, é difícil. Para muitas mulheres, vai lá, bota no peito e mágica, mas para a maioria não. Tem técnica, é difícil, precisa de ajuda. Então, assim, tem até quem já quiser um preparo imediato, sai daqui desse vídeo, vai lá no vídeo da minha amiga Giovana, Mães de Peito. É um YouTube incrível, tem muita informação. As informações dela eu passo até nas nossas aulas de faculdade, porque é uma herança maravilhosa, né? É um vínculo maravilhoso, é o que você pode proporcionar de saúde para o teu bebê, sabe? O tanto que isso vai diminuir de dinheiro de médico, de dinheiro de remédio, de dinheiro de NAN, né, de leite artificial. Então, lute mesmo, assim, como pato, são poucos dias, poucas horas, vamos dizer horas porque não é pato, né? Mas poucos dias de sacrifícios que vão ser recompensados com a saúde do bebê e muito, muito longo prazo, né? Principalmente por causa do vínculo. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo grande.